A vingança de Donald Trump já está acontecendo e essa vai ser a eleição mais importante do mundo nos últimos anos. Nesse último domingo, o principal rival e provavelmente a última pedra no sapato do Donald Trump desistiu da disputa presidencial. Em 2020, Trump perdeu para o Joe Biden e se você falasse que 4 anos depois quase nada seria capaz de impedi-lo a voltar para a Casa Branca, provavelmente ririam de você. Numa sequência de ações que parece aqueles filmes de vingança, o Donald Trump foi eliminando cada um dos seus obstáculos e hoje, no momento da gravação desse vídeo, a sua volta à presidência parece praticamente inevitável. Em um mundo que passa pelo seu período mais violento desde a Segunda Guerra Mundial, por conta de Israel e Palestina, Rússia e Ucrânia, todos aqueles ensaios que estão acontecendo em Taiwan, até mesmo aqui, Venezuela, Essequibo, né, com a Guiana, Brasil envolvido, a escolha do chefe de Estado americano tem influência em todos esses acontecimentos e impactam, querendo ou não, na nossa vida. Prazer, esse aqui é o Donald Trump. Lá em 2020, o Trump estava passando por uma super crise de credibilidade no mundo inteiro, especialmente porque ele tinha acabado de perder ali as eleições pro Joe Biden, que não era um super oponente forte, e a forma que ele reagiu à sua perda na disputa eleitoral pegou muito mal no mundo inteiro. Esse comportamento do Trump de não aceitar a derrota ali após as eleições é inclusive apontado por muitos como um dos principais responsáveis pelos acontecimentos ali na invasão do Capitólio, que eram os seus apoiadores, no dia 6 de janeiro. Caso você não saiba, o Capitólio é o prédio lá nos Estados Unidos, em Washington, que ficam os deputados e senadores, é o prédio do Legislativo. Só que apenas uma semana após a sua derrota nas eleições, ele já declarou a sua intenção de tentativa de reeleição para 2024. Algo que à medida que os meses iam passando foi se tornando aparentemente impossível por conta de todos os obstáculos que começaram a aparecer no caminho. Por exemplo, o Trump foi acusado em mais de 90 casos de contravenção, sendo 4 processos que ameaçariam diretamente a sua candidatura. Dentre eles, o caso da atriz pornô Stormy Daniels, onde ele foi indiciado ali em 2023 por um caso de 2016, onde ele supostamente havia pago uma grana para ela ocultar um relacionamento extraconjugal, né, entre os dois. Isso em si, do pagamento, da ocultação, até mesmo da questão do relacionamento extraconjugal, não é um crime. Mas a Trump Organization declarou esse pagamento a Stormy Daniels como honorários, um reembolso a honorários de um advogado, o que tecnicamente pode configurar falsificação de registros da empresa. É uma tecnicalidade que, na minha opinião, causa muito mais danos à figura, à imagem popular do Trump, do que propriamente dito medo da sentença, da punição do caso em si. Além disso, tem uma outra acusação bem séria, inclusive, de uma suposta ocultação e roubo de documentos ultra sigilosos do governo americano. Basicamente, lá em 2022, oficiais de justiça entraram na casa dele e apreenderam documentos classificados como ultra secretos, algo que é ilegal para funcionários que têm acesso a esses documentos americanos, inclusive para ex-presidentes, configurando os chamados danos excepcionalmente graves à segurança nacional. Outro caso foi a própria situação do 6 de janeiro, onde houve a invasão do Capitólio e que ele é colocado como possível responsável. Paralelamente a todos esses problemas que o Trump estava enfrentando, essa turbulência, inclusive judicial, que ameaçava a sua volta à presidência, acontecia o surgimento de um grande nome que viria a ser o seu grande potencial rival, que era o Ron DeSantis. E aí, quando eu falo rival, é dentro do Partido Republicano, que é o equivalente à direita nos Estados Unidos, né? Existem as prévias lá, onde eles vão decidir quem vai ser o representante da direita, ou seja, do Partido Republicano, para concorrer às eleições presidenciais. Então vão ser os republicanos contra os democratas, que seria a esquerda, representada hoje pelo próprio presidente Joe Biden, que já declarou a sua intenção de reeleição. Então é ele que vai concorrer contra quem ganhar as primárias do Partido Republicano. E aí a disputa dentro do Partido Republicano é justamente do Trump contra esse cara aqui, né, o Ron DeSantis, que era ex-Navy SEALs, né, era um militar da Marinha que serviu no Iraque, serviu no Afeganistão, virou deputado federal, foi ganhando popularidade até que se tornou governador da Flórida. Como governador, o Ron DeSantis passou a ser uma espécie de ícone conservador, né? Defendendo várias pautas já esperadas de políticos mais conservadores, né? Só que talvez sem tanto radicalismo que o pessoal do Trump tinha. Então ele assinou lá na Flórida, né,
leis contra o aborto, ele teve uma guerra declarada ali contra a chamada cultura woke, e aconteceu que ele se envolveu numa polêmica contra a Disney, que pegou uma repercussão mundial e projetou o nome dele pro país inteiro. Resumão da situação Ron DeSantis versus Disney para você entender bem rapidinho. Ron DeSantis, governador da Flórida, conservador do Partido Republicano. Disney, empresa gigante do entretenimento, enfim, você conhece a Disney. Os parques ali da Disney, eles ficam ali na Flórida e eles possuem vários privilégios administrativos, fiscais, porque ocupam uma área imensa, porque eles atraem boa parte do turismo que vai ali. Quem que vai pra Orlando e que não vai pra Disney, né? Aí o DeSantis assinou um projeto de lei que proibia que escolas primárias falassem sobre orientação sexual, identidade de gênero, nas escolas primárias sem o consentimento dos pais. Aí a Disney, que inclusive já assume uma pauta mais progressista, inclusive nas suas obras, é perceptível exatamente o que o Ron DeSantis, o que o pessoal dos republicanos vai considerar aí como cultura woke, né? A Disney representa muito disso. A Disney criticou esse projeto de lei que foi assinado pelo DeSantis. Aí o DeSantis também não ficou calado. Ele falou, tá bom, não tá concordando? Então, ó, pegou os benefícios que a Disney recebia, os benefícios fiscais e os benefícios administrativos daquele território, e o território ocupado pela Disney voltou a ser de comando integral do próprio governo da Flórida. Resumindo, muito disso era para pagar menos ou mais imposto, né? Acabou que isso gerou um super processo judicial entre o estado da Flórida e a Disney aparentemente saiu vitoriosa. Mas aí com esse papo todo, o nome do Ron DeSantis ganhou uma super projeção nacional, como o cara que enfrenta a cultura woke, entendeu? Teria uma espécie de trumpismo sem o Trump, porque tem muita gente que se considera conservador, que se identifica com o Partido Republicano, mas que não gosta do chamado radicalismo do Donald Trump. E aí, o que surpreendeu todo mundo foi que fizeram uma pesquisa de opinião sobre as primárias, né, do Partido Republicano, e o Trump tava empatado com o Ron DeSantis. Olha o tamanho que o cara ficou. E aí, no auge da sua popularidade, começou ali uma rivalidade bem forte entre o Trump e o Ron DeSantis. Eles começaram a soltar farpa um pro outro, teve troca de apelido. Não é o foco desse vídeo, inclusive já fiz vídeo lá no meu Instagram sobre isso, quando o negócio estava acontecendo. Se você ainda não me segue, vou deixar aqui embaixo, @IgorBabyLá, que eu solto vídeos mais curtos, atualizações de notícias que estão acontecendo ali de última hora, né? E aí, depois dessa rivalidade toda, no ápice da sua popularidade, o Ron DeSantis começa a soltar algumas declarações que pegam muito mal pro seu eleitorado. Por exemplo, olha como é doido o jogo político, né? Ele falou que a questão da Ucrânia com a Rússia não passava de uma mera disputa territorial e não estava nos objetivos e prioridades dos Estados Unidos ajudar a Ucrânia nessa situação, né? Algo que, se o Trump fala, é bem mais aceitável pelo pessoal que defende o Trump. Só que o que as pessoas esperavam do Ron DeSantis era muito mais uma postura um pouco diferente do que o Trump seria. Então aquilo foi meio que interpretado pelos apoiadores do Ron DeSantis como uma espécie de desdém, né, de uma super invasão que estava acontecendo ali na Rússia para a Ucrânia, né? Aí ele começou a sofrer muita pressão, né, desses apoiadores, e o que o cara faz? Muda o discurso. Não exatamente muda o discurso, mas ele tenta meio que corrigir com palavras. Aí ele faz questão de chamar o Putin de criminoso de guerra, sabe? Só que essa mudança de postura não é tão bem vista, porque meio que parece que o cara tá falando o que a plateia quer ouvir, não tem as suas próprias convicções. É muito diferente daquela postura que impõe uma vitalidade, uma força, que o Donald Trump sempre investe ali nos seus discursos, né? Aos poucos, essa imagem do Ron DeSantis começou a se parecer muito mais uma espécie de pessoa que estava confusa, que era uma versão do Donald Trump, só que mais nova, mais fraca, menos convicta. Resultado, chegamos em janeiro desse ano, no dia 15 de janeiro especificamente, tiveram as eleições primárias lá no estado de Iowa, que historicamente, é o primeiro estado que todas as eleições rolam, as eleições primárias do Partido Republicano, né? E aí, cara, o Donald Trump ganhou de lavada. Basicamente, Donald Trump ficou com 51% de votos contra 21% do Ron DeSantis e 19% da Nikki Haley, né, que é uma ex-embaixadora da ONU, que também é do Partido Republicano. Ou seja, o Ron DeSantis com a Nikki Haley somados não dava o que o Trump conseguiu. E aí, quando isso acontece, todos os apoiadores do Partido Republicano
passam a pressionar muito os candidatos que não venceram as prévias, do tipo assim, ó, desiste aí, vamos focar em colocar popularidade, pressão, virar voto para o candidato que tem mais chance contra os democratas, né? No caso aí, pelo número, pela lavada dessa pesquisa, é o Donald Trump. Então, Ron DeSantis passa a sofrer muita pressão para desistir da sua candidatura. E desiste. O Trump chegou a citar que cada voto dado para a Nikki Haley ou para o Ron DeSantis era um voto a mais pro Joe Biden no futuro. Beleza, Ron DeSantis fora do páreo, menos um obstáculo no caminho do Trump à presidência. Mas aí não para por aí. Você lembra que eu falei ali dos processos? O Donald Trump passou a utilizar todas as suas aparições nos julgamentos como eventos políticos, fazendo discursos aparentemente muito bem treinados, com frases de efeito, que viravam cortes, que viralizavam nas redes sociais, e o resultado foi que a popularidade dele começou a crescer muito por conta das suas aparições nos julgamentos. O teor das falas eram geralmente por conta de uma alegada perseguição que o sistema político, judicial estava fazendo para impedir a sua candidatura. Precisamente após os processos judiciais, o Trump, até o momento, né, se encontra com 47% das intenções de voto contra 43% do Joe Biden. E aí, depois de passar por todos esses obstáculos, acusações, polêmicas, um grande e bom rival dentro do seu próprio partido, Trump agora enfrenta o seu último obstáculo, Joseph Robinette Biden, vulgo Joe Biden. Só que o atual presidente dos Estados Unidos não se encontra numa situação exatamente confortável. Além de estar hoje numa super crise de popularidade, onde a sua aprovação se encontra em um dos mais baixos níveis, muitos dos próprios eleitores que colocaram ele no poder dizem hoje terem se arrependido de terem votado nele. Vários vídeos circulam na internet com diversas gafes cometidas pelo presidente americano, atribuídas à sua alta idade, né? E por conta disso, uma suposta incapacidade de governar. Ao final do discurso, Biden se virou para o lado, achando que havia alguém para cumprimentá-lo. Só que não tinha ninguém. Os republicanos aproveitaram a gafe para questionar mais uma vez se Biden tem condições psicológicas para governar e dispararam memes nas redes sociais. E o Donald Trump, que não perde tempo, obviamente está usando isso como arma. You think Joe Biden can tell you about it? He doesn't have a clue. The guy, he cannot, I'm telling you, I saw the other night, he couldn't find the stairs off the stage. He's looking. You ever notice he looks like this? He's finished with the speech, which usually lasts no longer than about 3 minutes, because, you know, the medical stuff wears off after 3 minutes. So he's looking around. Só que a coisa vai bem além de somente esses ataques pessoais. Desde o seu início de mandato, Joe Biden tem sido rotulado como uma espécie de líder fraco. Sob a sua gestão, a economia americana fez com que o cidadão americano enfrentasse ali em maio de 2022 uma inflação de 9% ao ano. É um número que não se via há mais de 40 anos nos Estados Unidos. Além disso, existem várias e fortes críticas sobre a sua atuação como líder dos Estados Unidos na política internacional. Para muita gente, inclusive, ele abriu espaço demais para invasões que aconteceram da Rússia e inclusive do Hamas. Além, claro, desse bloqueio que a Marinha Americana está nesse momento sofrendo lá no Mar Vermelho por conta das milícias pró-Irã, né, vindas ali do Iêmen. Coisa que os Estados Unidos até já fizeram algumas pequenas reações, mas as milícias não parecem se mostrar nem um pouco intimidadas, reagindo aos ataques do próprio Estados Unidos. E se você for analisar a política interna dos Estados Unidos, os americanos enfrentam um início de ano com 100 mil pessoas que perderam suas vidas por conta de overdose dos opioides, né, que tá rolando demais lá, tem vários vídeos rolando ali na internet, 400 mil americanos oficialmente sem teto e uma dívida pública de 34 trilhões de dólares. E para piorar, tiveram várias declarações dele que foram extremamente mal recebidas, né, como por exemplo quando ele tava lá na Polônia, né, num discurso em Varsóvia, acabou soltando, né, que tipo, o Putin precisa sair do poder. Isso pegou tão mal que a porta-voz da Casa Branca teve que, tipo, esclarecer a situação e dizer, não, ó, o presidente não tá querendo mudar o regime de vocês, não. Diplomaticamente falando, eu sei que você deve estar pensando, o que tem chamar o Putin, dizer que ele tem que sair do poder, ele tem que sair do poder mesmo, por tudo que tá fazendo, talvez você esteja pensando nisso. Só que diplomaticamente falando, isso é uma decisão meio burra, por dois motivos. Primeiro, que você meio que dá as armas ao inimigo, né, o povo russo ali,
passa a entender que aquele discurso do Putin de dizer, os Estados Unidos querem tirar a nossa soberania e tal, isso começa a fazer sentido para as pessoas, porque você tem ali o próprio presidente americano dizendo algo que pode ser interpretado como uma mudança de regime, uma intervenção na política do seu país. Então isso não pega bem nem para a população e acaba, por consequência, colocando mais poder na mão do governante, entendeu? E por outro lado, e esse ainda é mais perigoso, quando você tá caçando um bicho e o bicho tá correndo, por exemplo, se você encurrala o bicho numa situação, ele vai tender a reagir, atacar direto. Então, quando você tá pensando em diplomacia, você sempre tem que dar uma oportunidade de mostrar pro outro lado que existe uma forma pacífica de resolver aquela situação, entendeu? Então, se o Putin interpreta essa fala do Biden como então ele tá dizendo que a única solução sou eu saindo do poder, saindo do regime, então ele acaba estimulando que o Putin reage diretamente, porque meio que não tem mais muita opção, porque ele já não tem mais nada a perder, deu pra entender? Voltando ao Trump, mesmo que internacionalmente falando a situação esteja bem difícil, independente de quem entre no poder, para o plano do Trump de derrubar um a um dos seus obstáculos, aparentemente tudo funcionou muito bem. E hoje, a sua volta à Casa Branca, a sua volta à presidência americana é praticamente inevitável. Mas aí talvez você pense assim, a gente já teve um Trump um tempo atrás e, sei lá, não gostei do governo dele, né? Existe uma mudança perceptível de comportamento, e não defendendo aqui se eu acho que vai fazer um bom ou mau governo, mas existe uma notável mudança de postura e comportamento do Trump 2025 para o Trump 2016. Dessa vez a gente tem um Trump que aparenta muito mais o que o Javier Milei tá buscando fazer na Argentina, talvez um pouco ali do Nayib Bukele em El Salvador, né? Que é uma política mais de tolerância zero com crime, uma ideia mais estruturada de austeridade fiscal, né? De conter os gastos, né? Da máquina mais inchada. Por exemplo, o plano pro Donald Trump de 2025, né? Inclusive já foi apresentado, né? Que é o chamado Mandate for Leadership, né? Que é uma espécie de playbook dizendo ali o que eles pretendem fazer caso o Trump entre na presidência, né? E é um plano muito mais bem elaborado, mais bem desenvolvido. Foi inclusive desenvolvido, estruturado pela The Heritage Foundation, né? Que é o maior think tank conservador dos Estados Unidos. Aí se você quiser, dá pra baixar, vou botar até o link na descrição, mas enfim, eles têm partes falando sobre planos sobre a defesa, economia, justiça, segurança pública, saúde, educação, agricultura, transporte, plano para os veteranos de guerra, energia, urbanismo. Mas um ponto que vale ressaltar aqui é um plano que eles têm de desmantelar o Deep State dentro dos primeiros 180 dias. Caso você não saiba, o Deep State é o conjunto de funcionários que estão em diferentes órgãos do governo americano, sempre no alto escalão do governo, né, orientados geralmente com políticas progressistas e que, segundo os críticos, são os verdadeiros mandantes dos Estados Unidos, né? São os caras que não têm o rosto conhecido, mas como eles estão ali em todos os órgãos, eles influenciam diretamente em tudo que as pessoas consomem e, consequentemente, pensam. Que são geralmente os dias que o governo tá na sua maior popularidade, né? Acabou de entrar, consegue ali fazer as coisas que podem ser um pouco mais impopulares, né? Eles pretendem tirar poder de vários reguladores das comunicações, que alegadamente, né, supostamente influenciam diretamente na forma de pensar, porque são esses reguladores que controlam a imprensa, a mídia, streaming, né, as produções culturais em geral. Vão cortar gastos no Departamento de Justiça, aparentemente vão ter mudanças bem severas lá dentro até do FBI, né, pelo que foi calculado, esses cortes no Departamento de Justiça, vão ser cortados aproximadamente 50 mil desses burocratas que estão nesses órgãos, né? Então, você imagina como esse plano tá extremamente mal visto. Para quem imaginava que o Trump não ia chegar nem perto da presidência, agora ele como favorito numa posição que é muito difícil que o seu opositor Joe Biden consiga parar, é no mínimo surpreendente, né? Mas eu queria saber a tua opinião. Você acha que o Trump entrando no poder, ele vai ser um melhor tomador de decisões para os Estados Unidos e, consequentemente, isso pode trazer
maior benefício para o mundo, ou você acha que na verdade a volta dele ao poder é um grande risco mundial? E caso você não me conheça, meu nome é Igor Bevilacqua, esse é um canal para você que gosta de se manter sempre bem informado, que valoriza utilizar a internet para adquirir conhecimento, e se você quer receber mais conteúdos como esse, não esquece de se inscrever nesse canal e curtir o vídeo, que aí você avisa aqui a plataforma, e nos meus próximos vídeos você vai aparecer meu vídeo lá para você assistir, beleza? E também tem um sininho, porque aí você é notificado quando eu postar os próximos, tá bom? É isso aí, pessoal, tamo junto e até a próxima.